E aqui no estúdio está comigo a doutora Ana Luísa Rolim, que é endocrinologista. A gente estava batendo um papo aqui nos bastidores. São muitas perguntas, tá, doutora? Então vou dar uma acelerada aqui para tentar atingir todo mundo. Uma telespectadora perguntou o seguinte: a pessoa diabética que bebe muito, acredito que bebidas alcoólicas, né, corre o risco de chegar a óbito mais rápido? Achei bem séria a pergunta dela, doutora, a relação entre álcool, o consumo de álcool, no caso, né, e o diabetes. E diabetes. E é importante que você frisou, são muitas perguntas, são muitas dúvidas, porque como é uma doença bem comum, as pessoas realmente têm muitos questionamentos. E a campanha desse ano, hoje é o Dia Mundial do Diabetes, como a gente já falou, a campanha desse ano o slogan desse ano é Educação para Proteger o Amanhã. A informação é pedra essencial no tratamento, no acompanhamento de pessoas com diabetes. Mais importante até do que medicamentos especificamente, porque você se capacitar para entender melhor a doença, prevenção, tratamento, como se conduzir em situações como essa, de glicose alta, glicose baixa, é essencial. O médico não vai estar, o profissional de saúde não vai estar toda hora, né, do lado do paciente. E eu achei legal na reportagem daquela família que tem um menino com diabetes, que a mãe frisou bastante isso. O fato dela se capacitar para cuidar bem do filho e a autonomia do filho em se cuidar, em se gerenciar, né? Gerenciar as situações que acontecem e eles têm que tomar decisões muitas vezes ao dia para se cuidar bem. E voltando ao assunto da bebida alcoólica. A bebida alcoólica tem um impacto importante no tratamento, no acompanhamento, porque impacta na glicose. Certo. Tanto podendo causar hiperglicemia, né, aumentar os níveis de glicose no sangue, quanto também pode causar hipoglicemia. Isso é menos comum das pessoas entenderem, mas a bebida alcoólica pode fazer baixar bastante o diabetes. Então, numa situação dessa, em que a pessoa bebe bastante álcool e tem uma hipoglicemia grave, com um quadro mais grave de desmaio, convulsões, sim, isso pode, né, ser um evento extremamente grave. Então, bebida alcoólica, quem tem diabetes, só pode ser realmente utilizada em situações em que a glicose está mais estável e, claro, em quantidades pequenas, não nada de exagero. Perfeito. A doutora falou aqui sobre quem já tem diabetes e consome bebida alcoólica. O Matheus, do Sertão da Paraíba, obrigada pela sua participação, ele pergunta o seguinte: quais são as comidas que dão diabetes? Existe algum alimento específico que causa o diabetes, doutora? Não, também é uma pergunta bem comum. As pessoas querem, né, culpabilizar alguma coisa específica, mas não tem uma comida que cause diabetes. É o conjunto de uma alimentação, uma má alimentação que gera um excesso de peso, sobrepeso ou obesidade, que vai aumentar o teu risco de diabetes, né? Não é uma comida específica. Sim, perfeito. A Tânia Maria, obrigada também pela sua participação. Ela pergunta o seguinte: existe diabetes emocional, doutora? Não, é muito comum também essa dúvida. Especificamente emocional, não. O que acontece, é claro, que as emoções vão impactar na nossa pressão, na nossa glicose, em todas as situações da nossa vida. E, claro, para a pessoa que tem diabetes e que tem algum estresse, uma coisa mais aguda, mais importante, a glicose pode aumentar, sim. Mas se a sua glicose permanece alta por mais tempo, de forma mais crônica, mais sustentada, a gente não pode culpabilizar só o estresse. Porque o estresse aumenta ali naquele período curto de tempo e depois o que acontece normalmente é voltar aos níveis basais. Se a glicose continua alta, então tem alguma coisa ou outra que tem que mexer no tratamento, no medicamento, na alimentação, enfim. Né? Muito bem. Eu comecei o quadro Sua Saúde falando sobre o dado geral aqui no Brasil. Mais de 17 milhões de brasileiros adultos têm diabetes. E outro dado bem importante da gente mencionar aqui no quadro hoje é que somente esse ano, 2022, mais de 6 mil amputações de membros inferiores já aconteceram, doutora. O que é que leva a esse agravamento tão expressivo da doença até o ponto do paciente precisar amputar algum dos membros? Isso. A amputação de membros é uma complicação extremamente complicada e é uma das complicações importantes do diabetes. O diabetes, a gente sabe que é uma doença que, como eu falei anteriormente, não dá muito sintoma e por isso que é importante a gente cuidar e tratar, mesmo sem sentir, porque
A glicose alta, ao longo do tempo, de forma sustentada, gera esse tipo de complicação. Amputações, é a principal causa de cegueira também, que não congênita, né, de cegueira adquirida. É a principal causa de amputação não traumática de membros, dedos, pés, perna inteira. Então, dá para evitar esse tipo de complicação. O que não dá é para voltar atrás quando acontece. Então, realmente, a prevenção, a educação, o controle é essencial para a gente evitar de chegar numa situação limite e realmente sem volta, como uma amputação ou uma cegueira, por exemplo. Perfeito. Esse é um dos riscos, então, de não fazer o tratamento. E tem gente que começa, mas que não continua. Uma vez diagnosticada uma pessoa com diabetes, o tratamento é para a vida inteira, doutora? O tratamento é para a vida inteira. Mesmo que você está bem, a minha glicose está normal, eu me sinto bem, tem que continuar o tratamento, porque se você para o tratamento, sua glicose aumenta e você muitas vezes nem sente, né? E o diabetes não esquece de você pode até esquecer dele, mas ele não esquece de você. Sim. E aí sim, quando acontece uma complicação dessa, em decorrência de uma glicose alta, às vezes não é tão reversível em alguns momentos. Então, não tem cura, né? Mas tem tratamento. Perfeito. E você pode viver uma qualidade de vida maravilhosa, ter uma boa expectativa de vida, contanto que você tenha os seus cuidados. E esse tratamento, além da mudança de hábitos, né, um estilo de vida saudável, o que ele inclui ainda? Inclui educação, que é fundamental, e acompanhamento médico, né? Algumas situações com o médico generalista, em outras situações com o profissional endocrinologista. E o ideal é que o paciente tenha esse apoio multidisciplinar, não só do médico, mas do educador físico, para prescrever um exercício de forma orientada, do nutricionista, que vai realmente avaliar de forma mais aprofundada a alimentação, né? Especialmente em pessoas que usam insulina, isso é até mais importante por conta dessas variabilidades que acontecem. Então, o legal é ter esse apoio multidisciplinar e fazer o acompanhamento certinho. Perfeito. Só para a gente finalizar aqui, minha diretora me deixa aqui fazer essa última pergunta, porque na verdade foi uma dúvida muito comum aqui no nosso WhatsApp, o WhatsApp do Mulher Demais. É a pergunta da Jaqueline e de várias outras pessoas que apareceram aqui. A Jaqueline está grávida e tem diabetes tipo 2. Ela quer saber se existem riscos maiores para essa gravidez dela. E mais uma vez, ampliando a pergunta, existem formas de essa mulher grávida adquirir diabetes durante a gestação, doutora? Sim. Existe uma outra forma de diabetes que eu não comentei, porque as mais comuns é diabetes tipo 2 e tipo 1, mas existe o diabetes gestacional, que é um diabetes que propriamente acontece durante a gestação, né? A mulher, quando engravida, alguns hormônios da gravidez, né? Em pessoas que têm mais predisposição, podem fazer com que essa mulher realmente tenha glicoses mais altas e tenha diagnóstico de diabetes gestacional. Então, tanto o diabetes gestacional, que é durante a gravidez, quanto o não gestacional, né, a pessoa que já tinha diabetes antes como ela, requer um controle mais rigoroso, porque a gente sabe que isso vai impactar no crescimento, desenvolvimento do bebê. Então, o risco é uma gravidez de um pouco mais de risco, mas com um bom controle, um bom acompanhamento, segue tudo certinho. Perfeito. Recebi aqui a doutora Ana Luísa Rolim, que é endocrinologista, falou super bem pra gente aqui sobre os cuidados, né? Prevenção, combate, diagnóstico aqui pra gente. Obrigada, viu, doutora? A gente te aguarda em próximas oportunidades. Obrigada pelo convite. Obrigada por divulgar a campanha, que é super importante. A gente que agradece. Boa semana pra você, viu? Obrigada. Até a próxima.